e pela alegria de outros é o último do ano. Tô brincando. Podemos fazer mais um também, né, Gelson? O que tu acha? Aleluia. Irmãos, então iniciamos o jejum hoje, né? 7 dias, hoje até o próximo domingo. Nosso jejum convencional, uma refeição por dia, e eu creio que vai ser poderoso, né? E nessa semana eu acho que vai ser bem bacana, porque nós vamos ler, né? Enfim, você está sendo convidado, desafiado a ler juntamente conosco o Evangelho de Mateus, amém? Eu creio que você vai ter uma outra perspectiva do Evangelho de Mateus a partir daquilo que nós temos falado do reino. Então, 28 capítulos, 7 dias, 4 capítulos por dia. Amanhã iniciamos e eu vou enviar para você, como normal, uma porção por dia ali de alguma parte desse livro. Eu creio que nós seremos muito edificados, amém? E também no próximo final de semana é o nosso último encontro do ano, amém? Se você ainda não fez a inscrição, faça hoje, porque, né, já está quase superlotando, né? O encontro com Deus são os 3 dias no Monte Rema, né, o nosso lugar específico para esse evento. Começa sexta-feira à noite, vai até domingo ao meio-dia, onde você é ministrado desde, né, a chegada, e você não quer mais vir embora, como todos falam, né? Então eu creio que vai ser um encontro poderoso. Nesse ano nós vamos finalizar no ano todo com 14 encontros com Deus o ano todo, irmãos. Que poderoso, né? Muitas pessoas. E aí, para fechar então esse tempo, no dia 15 de novembro será o nosso batismo do segundo semestre. Será em Osório, inauguração do nosso prédio ali. Será poderoso também. Se você vai descer as águas, faça ali a sua inscrição no formulário, na saída no estande, para nós já organizarmos, que vai ser poderoso, amém, irmãos? Aleluia. Você está pronto para hoje? Amém? Então vamos lá, 2 Samuel, abra aí, 2 Samuel, capítulo 23, se você quiser acompanhar aí ou aqui na projeção. Nós temos compartilhado sobre o reino de Deus, sobre reinar em vida, trazendo essa perspectiva para os nossos dias. E a nossa ênfase sempre foi a pregação da graça de Deus. E a pregação da graça, ela não é concorrente ao reino, não, é tudo um mesmo evangelho, é tudo a mesma coisa, são ênfases, né? Agora nós conseguimos entender a questão da graça, porque existe uma falta de revelação e de entendimento por muitos cristãos, de não entender o porquê que eu sou salvo. Primeiro, né, ou seja, o pensamento comum daquele que não crê, a pergunta é: por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Porque eu não faço nada de errado, né? Ou seja, ou se eu faço alguma coisa de errado, não é tão errado quanto outras pessoas fazem. Então ainda eu estou bem. Eu acho que tem pessoas que precisam de ser salvas, eu não. Então eu não minto, eu não mato, não roubo. Às vezes discuto com a minha mulher ou com a sogra, mas isso também quem não faz, né? Uma mentirinha outra aqui. Então eu não preciso de salvação. Mas quando aí tem-se a revelação, o entendimento que todos já nasceram pecadores por conta do pecado de Adão, então a necessidade de eu ser salvo. Então eu não preciso de ser salvo por conta de que eu pequei. Eu preciso de ser salvo por conta que Adão pecou, e todos nós nascemos de Adão, e ponto, é a verdade bíblica. Ah, pastor, mas tem gente que não acredita assim. Ok, ele acreditando ou não, não muda a verdade da palavra, é isso que está escrito e ponto, é isso que nós cremos. Então todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, é isso que a Escritura diz. E a Escritura vai dizer agora o quê? Que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então o batismo não é o que salva é o crer. Mas quem crer, ele vai batizar. É a verdade da palavra. Só que aí agora, depois que eu sou salvo, qual que é o propósito? Se eu já fui salvo, então ok, os meus pecados foram perdoados, eu sou aceito por Deus, sei que eu sou filho, sei que eu sou amado, e agora pronto. Então essa é a graça de Deus. Eu não sou mais aceito por Deus por conta daquilo que eu faço. E aí agora o crente, né, o cristão que fica aqui somente nessa perspectiva, ele fica numa vida sem muito sentido.
E aí ele tem um nível de revelação da graça, mas ele não consegue aplicar graça em outros aspectos da vida dele. E aí vem aquele aspecto que eu tenho falado para você, que é o aspecto religioso. Que a minha vida cristã, a minha vida espiritual é uma coisa, a minha vida profissional é outra coisa, e a minha vida conjugal, familiar é outra coisa. E aí vem a divisão disso tudo. Só que o propósito de Deus não é esse. Quando nós entendemos a Gênesis 1, 26, 28, que nós temos que a base da mensagem do reino está ligado com o propósito de criação da humanidade. O propósito de criação da humanidade é o que? É governar, é dominar a terra. Deus criou o homem para governar a terra, os recursos dela, o ambiente. Não governar sobre pessoas, não controlar as pessoas, mas controlar as circunstâncias, controlar os recursos da terra, os peixes, os peixes, as aves, os répteis, ali aponta para o ambiente da terra. Então Deus criou o homem para governo, mas por conta do pecado, veio a queda, o homem perdeu o domínio. Desde que o homem perde o domínio, então ao invés de ele dominar, ao invés de ele governar, o que acontece? Ele agora é quem é governado. E aí você vê pessoas sendo governadas pela natureza, pessoas sendo governadas pelas circunstâncias. E aí vamos além, pessoas sendo governadas pelas suas emoções, seus pensamentos naturais. Mas o propósito de Deus é que eu e você sejamos governados pelo Espírito de Deus, sejamos governados pelo próprio Deus, para que eu e você agora venhamos governar no lugar que Ele nos colocou. Porque a ideia de Deus inicial é a qual? É estender o seu governo, é estender o seu domínio. O reino de Deus está no céu, amém? E a palavra de Deus diz que os céus é onde Deus habita, e a terra Ele deu aos homens. Então quando a palavra diz, tenham Ele domínio, lá em Gênesis 1:26, está dizendo, o domínio da terra está nos homens. Então nós temos o domínio da terra. Isso não nos faz independente de Deus, pelo contrário, nós só temos domínio sobre a terra por conta de que Deus nos deu. E aí nós vamos entender, como o Eduardo falou aqui, que nós somos mordomos. Nós não somos proprietários, o proprietário é Deus, mas nós somos os mordomos. Deus nos confiou, nos colocou numa posição de autoridade, de governo. Só que eu e você precisamos estar conectados com o reino de Deus. Por isso que Jesus fala para Nicodemos que é necessário que ele nasça de novo. Por quê? Porque ele nasceu na carne, ou seja, em Adão, natural, sem governo, sem domínio, por conta de Adão. Então Jesus está falando para Nicodemos, João 3, dizendo, é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus, não tem como eu participar do reino de Deus. Então por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós fizemos encontro com Deus, por isso que nós convidamos pessoas para vir para as reuniões, seja para o GC, seja para a celebração, para quê? Para que ela creia no Evangelho, creia em Cristo, confesse a Cristo, ela batize e agora ela participa do reino de Deus. A partir disso agora ela precisa exercer governo, porque ela foi enviada, comissionada, e nós falamos na última semana, domingo, que nós fomos comissionados como embaixadores do reino, representantes do reino do céu aqui na terra. E aí nós começamos a entender que há propósito, há ainda vida depois de crer em Cristo, ou melhor, agora é que começa a vida, depois de Cristo que nós voltamos ao propósito inicial de Deus. Antes, sem Cristo não tem nada, a pessoa vive controlada, dominada pelas coisas da terra. Só que a ordem é a inversa, os irmãos conseguem compreender? A ordem não é nós sermos dominados pela terra, não é o dinheiro dominar você, não é as emoções dominar você, não, é você dominar sobre as circunstâncias, é você governar sobre as circunstâncias, é você governar de uma maneira bíblica, sobre o lugar que Deus colocou você. É por isso que nós, toda semana, todo dia melhor, nós oramos e nós profetizamos: Senhor, venha o teu reino sobre esse litoral, Senhor, venha o teu reino sobre esse litoral. E eu tenho falado para você e profetizado que Deus está totalmente interessado em usar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua família, o seu negócio, para que o reino de Deus manifeste aqui na terra, através da sua vida. Então agora a nossa visão, irmãos, é de reino. Nós somos representantes do reino. Então aqui, essa reunião não é uma reunião religiosa. Aleluia.
Essa aqui é uma reunião de governo. Os reis da terra estão aqui para receber uma palavra do Rei dos Reis, para nós dominarmos e governarmos a terra e o nome dele ser exaltado sobre a nossa vida. Só que o reino, ele é feito de valentes. E eu vou falar sobre os valentes do rei hoje. Oh, irmãos, e como isso vai mexer com você. Você sabe que a história bíblica, ela fala sobre um reino, um rei e a família real. Desde o início nós vamos ver isso. E tudo que acontece lá no Antigo Testamento, que parece que não tem sentido, na verdade tudo é sobre o reino, sobre o rei e sobre a família real. Todos, desde Gênesis, eu posso mostrar para você que Deus, ele fala só de um assunto. Obviamente, né, ele vai usar de maneira alegórica algumas coisas. Então, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento e nós vemos, né, a história baseada no reino de Israel, o reino de Israel é uma figura do reino de Deus. Então, por exemplo, nós vemos lá no reino de Israel, nós vemos um rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é um tipo, ele tipifica o rei Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, obviamente aponta para Jesus. E diz que Davi tinha um exército muito valente. Não vou falar da formação desse exército, um outro dia eu vou falar disso. Mas diz que tinha um exército de homens muito valentes. Existiam 37 principais valentes. Só que entre os 37 principais, havia 3 principais valentes. E é deles que eu quero falar com você. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. 2 Samuel 23, 8. Deixa eu ler aqui. Aleluia. 2 Samuel 23, 8 diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete. Olha aí, quem quer sugestão para nome aí, hein? Lá em Crônicas fala essa mesma história, e o nome não está Josebe Basebete, está o mais legal ainda, Jabezão. Jabezão era torcedor do Inter, eu tenho certeza. Segue aqui. Do Corinthians, perdão. Josebe Basebete, filho de Taquemone. Olha só que beleza. O principal de 3, ou seja, 37, 3, entre os 3 tinha um principal, Josebe Basebete. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Quantos homens, irmãos? 800 homens, aleluia. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida?
e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Aleluia, irmãos. Então, Josebe, Bassebete, Eleazar e Samar, os 3 valentes. E esses 3 valentes, eles apontam para essa estirpe do valente do reino, a estirpe do valente do rei. Então nele nós vamos ver as características do valente do rei. Mas antes de nós entrar nos 3 personagens que eles apontam então para mim e para você, eu quero falar sobre o que é ser um valente do rei. Porque você tem notado que quando nós falamos de reino, a ideia de Deus, os conceitos e fundamentos do reino, eles são totalmente opostos aos conceitos deste mundo. Por isso que Paulo diz que eu e você, Romanos 12, ele diz: eu e você não devemos nos amoldar a este mundo, a este século, mas ser renovado a nossa mente pela verdade da palavra. Então eu quero falar para você, antes de nós entrarmos nos 3 personagens, sobre esse aspecto do paradoxo do reino. Porque quando nós falamos de valente, o normal, valente é o quê? É uma pessoa muito forte, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa poderosa, é alguém muito viril, é um guerreiro, amém? E isso é verdade, só que nós precisamos entender agora o que é um valente, o que é um homem poderoso, o que é uma pessoa que tem essa intensidade, virilidade, o que é uma pessoa forte, segundo o conceito do reino de Deus. Eu vou mostrar para você que é totalmente oposto à terra. E antes disso eu quero falar, ler, ver se o pessoal consegue me acompanhar aqui, alguns paradoxos do reino. O que é o paradoxo? É uma coisa que é contraditória, tá? Mas como assim? Não pode ser isso, é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. E o reino é cheio de paradoxos. O primeiro está lá em Mateus 16, 25, que diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará. Conseguiu entender o paradoxo? O paradoxo é o seguinte: quem quiser salvar, perde. Mas só um pouquinho, pastor, não fecha a matemática. Pois é, esse é o reino. O reino é diferente. Quem quiser ganhar, vai perder. Quem quiser salvar, vai perder. Lá em Mateus 20, 16, diz assim: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mas não é assim. Qualquer competição na terra, o cara que chegou primeiro é o primeiro, sim ou não? Ponto. Mas o reino não é assim. Eu não vou ter tempo para explicar todos os paradoxos, eu vou citar eles para você entender, para você saber, para nós chegar lá no corajoso do reino. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, esse será o servo de vocês, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o servo de vocês. Só um pouquinho, um paradoxo aqui do reino, porque no mundo como que é? Quem quiser ser grande, não é o mais servo, quem quiser ser grande é o que menos serve, no mundo. Mas Jesus está dizendo, não é assim, no reino não é assim. No reino, quem quiser ser grande, vai ser o que será o mais servo. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o que vai servir mais. Outro, Mateus 23, 12, diz assim: quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Confronta a nossa mentalidade, né? Como assim, pastor? Quem se humilhar vai ser exaltado? Mas não. É por isso que quem é do reino não importa em ser humilhado. E você vai entender no texto por quê. Porque ele sabe que quando ele é humilhado pelos homens, existe alguém que exalta ele. Olha só o texto, 1 Coríntios 1, 26. Esse aqui é forte, irmãos. Segura aí. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu já testemunhei isso para você. Eu perguntava para Deus por que Ele me escolheu, até que Ele me apresentou esse texto: eu escolho os loucos, fracos e desprezíveis. Aí eu entendi por que Ele me escolheu. Quando você vai montar uma equipe, você vai escolher quem? Os melhores, não vai? Deus não escolheu os melhores. Deus escolheu os mais fracos. Deus escolheu os mais desprezíveis. Eu sei que isso confronta a nossa mentalidade. E perdão, desculpa, eu não falei ainda. O que eu estou falando aqui não é para você, para quem não veio hoje, aleluia. Então não se sinta ofendido. É a palavra de Deus, amém. 2 Coríntios 12, 9, olha essa. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não pode, como assim? Está errado. Como que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, mano? Não fecha a matemática. De boa vontade, aqui Paulo, de boa vontade, ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Quem é que se gloria em fraqueza, irmãos? Só quem é do reino. Você não vai se gloriar no quê? Naquilo que eu sou forte. Eu sou bom nisso, eu faço isso muito bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A nossa glória humana, natural, não é as fraquezas. Mas Paulo está dizendo de boa vontade, eu vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Nós fugimos das fraquezas, queremos esconder as fraquezas. Paulo está dizendo: eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Aí o detalhe: por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você está começando a entender o que é um valente no reino? Valente no reino é aquele que é fraco. O valente no reino é aquele que não é para quem veio hoje. O valente no reino é aquele que é desprezível. O valente no reino é aquele que não é. O valente no reino é o menos sábio, é o menos capaz, é o mais limitado. O valente no reino é aquele que é fraco. Por quê? Porque se ele é fraco, o poder de Deus vai vir sobre ele. Porque um valente do rei só pode combater baseado na força do rei, não na sua própria força. Muitas pessoas não conseguem reinar em vida, porque elas são muito fortes. E o valente do reino não pode ser forte, porque se ele ser forte, ele vai lutar com as forças dele. Logo, se ele vai lutar com as forças dele, o rei não está no negócio. Quando nós vamos olhar para a formação do exército de Israel, lá com Davi, eu não vou abrir com você agora, mas diz que eles se reuniram, aqui foi mencionado no texto, um lugar chamado Caverna de Adulão. Davi fugindo de Saul, que ainda estava no trono, diz que algumas pessoas começaram a se juntar a Davi, sabendo que ele era fugitivo. E as pessoas começaram a se juntar a Davi, era quem? Era fugitivos, endividados, amargurados de espírito. E ali se formou o maior exército. Deus começa com os fracos, Deus começa com os que não são, Deus começa com os desprezíveis, Deus começa com aqueles que não são sábios aos olhos do mundo. Para quê? Para que o poder dele venha sobre nós. Então, se você quer reinar em vida, assuma a sua fraqueza diante de Deus. Qual que é o problema aqui? O problema é que a maioria das pessoas, ela é forte diante de Deus. Ela é forte, resistente. E eu vou falar para você como que Deus trata quem é forte e resistente. Ele é forte e resistente, ele reluta, ele não aceita
A palavra que nós usamos ele não é quebrantado. Quebrantado não é chorar, mas é aquele que não se humilha diante de Deus, é aquele que é forte, aquele que é resistente, aquele que é orgulhoso, aquele que não submete ao reino, aquele que não submete ao rei. Irmãos, como isso é forte. Eu fico pensando isso todos os dias, né, nesse tempo, porque Jesus Cristo é o nosso rei, amém, irmãos? É que eu e você, é só o Espírito para trazer essa revelação. Nós nunca vivemos uma monarquia, né? Vivos aqui, o máximo de monarquia que a gente tem é um pouquinho dos livros e os filmes que você vê. Então a gente não tem ideia do que é a voz de um rei. Mas quando nós vamos para os livros e para a palavra de Deus, nós vemos que quando o rei fala, está falado, não tem mais volta, o que ele falou é lei. E ai daquele que não submeter a voz do rei, ai daquele que resistir ao rei, ai daquele que resistir, ai daquele que tentar dar uma ideia para o rei, dizer: rei, eu não concordo contigo, eu acho que não é desse jeito. Não, aquele que está sendo governado pelo rei, o que resta a ele é o quê? É submeter esse rei. Então por que muitas pessoas não reinam em vida? Porque elas são duras e fortes demais, orgulhosas, soberbas e arrogantes, e não se submetem ao rei. Então elas questionam. Só que quem é forte, presta atenção, vai melhorar a mensagem, fica tranquilo. Só que quem é forte diante de Deus, sabe como é que ele é fora, na terra? Fraco. Fraco. Porque se eu sou resistente diante do reino e do rei, quando eu for para a guerra, quando eu for para a batalha, eu sou fraco. Quando eu sou fraco diante do rei e do reino, na guerra, eu sou Josebe e Bacebete, eu mato 800 numa só. Eu sou Eleazar, que a espada se torna um comigo. Eu sou Samar, que coloca os filisteus a correr. Por quê? Porque sou eu? Não, é o rei. Então o valente do rei é aquele que é fraco. O valente do rei, Jesus fala do valente do rei. Ou melhor, vamos Pedro, depois eu vou em Jesus aqui. 1 Pedro capítulo 5, 6. Portanto, preste atenção nessa palavra: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Qual que é a minha atitude diante do rei? Humilhem-se. Não é Ele me humilhar, não é outra pessoa me humilhar, eu me humilho diante do rei. Eu sou quebrantado diante do rei. Eu me humilho debaixo da mão poderosa de Deus. Irmãos, a oportunidade que nós temos, não só nessa noite, mas nesse tempo que nós temos vivido, é de nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. A palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 2, que chegará um dia que Jesus Cristo vai reinar na terra, e a palavra diz que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar. Mas não pense que vai ser de espontaneamente vontade, não. É porque Ele é o rei. Quando o rei estiver na terra e Ele levantar no seu trono, todos terão que se dobrar diante do rei Jesus. Mas eu e você estamos tendo a oportunidade de receber a revelação do reino e do rei, a ponto de nos humilharmos debaixo da mão poderosa de Deus. Mas qual que é a nossa posição por vezes? Duro diante de Deus, resistente diante de Deus. Pastor, mas como assim resistente? Me explica melhor. Vou explicar melhor. É quando você está diante da palavra do rei, a Bíblia é sagrada, que ela diz que você é amado. Um exemplo bem fácil para você. Ela diz que você é amado, mas você resiste em crer que você não é amado. O que você está fazendo? Resistindo. A palavra do rei diz que você já foi justificado, amém? Mas quando você resiste em crer que você não é justificado, que você ainda é um pecador, é quando a palavra de Deus diz que você, em Cristo, você é mais que vencedor, mas você resiste quando insiste em viver como um derrotado. Você está resistindo ao rei e ao reino. É quando a palavra de Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as riquezas dele, do reino.
e você ainda crê que é você que busca o seu sustento, é você que garante seu sustento. É quando nós resistimos à palavra do rei, que diz que nós devemos perdoar como ele nos perdoou, e nós resistimos em não perdoar. O que você está fazendo? Você está resistindo ao rei, sim ou não? Isso é considerado soberba e arrogância diante de Deus. Os valentes são fracos diante de Deus, e eles se tornam fortes diante das circunstâncias da terra. Quando eu sou fraco diante do rei e do reino, eu me torno um valente, eu me torno um gigante, eu me torno como ele é no mundo, na terra, no lugar que ele me colocou para reinar em vida. Quando eu sou fraco diante de Deus, eu sou forte como um pai de família, como um marido. Quando eu sou fraco diante de Deus, quando eu sou fraco diante do reino, eu me submeto a Ele, eu me submeto ao Senhor, eu busco ao reino em primeiro lugar e a sua justiça, eu me torno forte diante dos desafios, das circunstâncias, da crise financeira, da enfermidade, eu me torno valente. Mas quando eu me torno forte aqui, eu resisto o rei e o reino, eu me torno fraco diante das crises do meu casamento. Eu me torno fraco diante dos desafios do meu trabalho, na minha empresa. Eu fujo, como eu falei para você algumas semanas atrás. Eu me torno alguém covarde. Qualquer coisa que falo que eu não gosto, eu fujo. Quando eu sou resistido, agora eu vou fugir. Mas quando eu sou fraco diante de Deus, eu dependo da graça dEle, do favor de Deus, eu dependo do poder dEle, eu dependo do Senhor, não é na minha força, é na força dEle. Eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu sou amado, justificado, escolhido, eleito, mas tudo isso é por conta dEle. Então eu sou eternamente dependente do meu Rei Jesus, eu me submeto a Ele em todas e qualquer circunstância da minha vida. O que Ele falou é lei para mim, eu me dobro diante dEle, eu me torno gigante diante da circunstância. Não é Satanás que vai me fazer dobrar, não é os desafios que vão me abater, não é as crises financeiras que vão me fazer parar, porque eu sei que aquele que está em mim é maior do que qualquer coisa. É por isso que você desiste das coisas, é por isso que você fica abalado, abatido, acusado e condenado por semanas. Por quê? Porque você ainda não entendeu o rei que você tem. Você está tentando lutar com as armas erradas, você está tentando lutar com as armas naturais, você está tentando lutar na sua força, mas não, é na força dEle. O Senhor é o Senhor da guerra, nós somos enviados no nome dEle, a autoridade é dEle, nos deu a autoridade agora. Pastor, meu casamento não avança, é porque você é muito forte. Pastor, a minha empresa, o meu negócio não avança, é porque você é muito forte, muito forte. É muito resistente diante de Deus. Deus está falando com você, Deus fala para você, Deus dá sinais para você de graça e favor, e você resiste a Ele. Oh irmão, isso aqui é muito sério. Deus escolheu você para ser um valente do reino, para ser um valente do rei. Deus chamou você para ser sal da terra e luz do mundo, para o nome dEle ser exaltado através da sua vida. Mas aí, quando você é forte diante de Deus, você anda cabisbaixo. Aí aqueles que eram para eu e você influenciarmos, impactarmos, aí eles vêm querer nos aconselhar, irmãos. É você que tem que dar uma palavra de vida lá no seu trabalho para aquele que não crê em Jesus ainda, e ele que vem dizer para você: por que você está triste? É você que tem que estar lá para ser luz, é você que está lá para ser um abençoador. Você que tem acesso ao reino e ao rei. Ele não, ele ainda está no império das trevas. Você é o canal para ele. E aí eu e você nos submetemos a um governo que não é do céu, submete a um governo que é da terra, aonde o reino do céu existe a provisão para todas as coisas. Jesus fala, Mateus 5,3, projeta esse. Então a nossa posição, irmãos, diante do rei, é de humilde de espírito. A nossa posição diante do rei é de alguém independente. Olha o que Jesus fala: bem-aventurados
os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, outra versão vai dizer os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes, bem-aventurado aqueles que se humilham diante da mão poderosa de Deus, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que são quebrantados, dependentes, aqueles que sabem que dependem exclusivamente em todo momento do Senhor Jesus. Bem-aventurados são esses, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler para você na versão ampliada esse versículo. Diz assim: abençoados. Aí diz o que é abençoados: bem-aventurados, felizes, invejáveis e espiritualmente prósperos, com alegria de viver e satisfação no favor e na salvação de Deus, independente de suas circunstâncias exteriores. Uau, isso é bem-aventurado. Bem-aventurados são os pobres de espírito. E o que é pobres de espírito? Os humildes, que se consideram insignificantes diante do reino, pois deles é o reino do céu. Os valentes do rei são aqueles que se consideram insignificantes diante dele, mas sabem que diante do mundo receberam um significado. Os humildes de espírito, os valentes do rei, são aqueles que sabem que estavam mortos nos seus pecados e delitos, mas que agora receberam vida, e agora eles vão manifestar vida e vida em abundância onde eles estão. Os humildes de espírito são aqueles que carecem eternamente da graça, do favor do rei, para que possam agora governar aonde eles foram colocados por Deus. Jesus fala dos humildes. Os humildes de espírito, eles são os valentes. Os fracos são os valentes. E o que é humildade no mundo? Não tem nada a ver com o que é no reino. O que é humildade no mundo? Primeiro, humildade é uma questão da pessoa pobre financeiramente, não é assim? Nossa, que pessoa humilde, ela não tem nada. Como se ela não tem nada, ela não tem uma casa para morar, é humilde. Humildade não tem a ver com pobreza. Você conhece alguém que é pobre e orgulhoso, sim ou não? Ele não veio hoje. Então humildade não tem nada a ver com condição financeira. Humildade para o mundo é isso, a pessoa lá veste, né, havaianas com o parafuso embaixo. Nossa, ele é muito humilde, com o dedo atravessado assim, né, tipo Pedro. Ontem eu falei no Daniel lá, que nem Pedro, eu achava que Pedro era assim, o dedo atravessado, havaiana. O que é um pastor humilde? É o carro dele todo arrebentado. Nossa, que pastor humilde. O que é uma igreja humilde? É banco de madeira quebrado, cheio de cupim. Nossa, que igreja humilde, eu gosto de lá, que eles são muito humildes. Isso não é humildade. Preste atenção, diante da verdade do reino, isso é soberba e arrogância. Humildade no reino está ligado, primeiro, em eu saber quem eu era. Thales Roberto, pobre pecador. Pobre pecador, eu estava morto. Efésios 2, eu estava morto nos pecados e delitos. Quem eu era? Não tinha salvação, distante de Deus, inimigo de Deus, Paulo diz, condenado ao inferno, à perdição, condenado a ser governado por Satanás a vida toda, viver debaixo de maldição. Isso eu era antes de Jesus. Mas Colossenses capítulo 1 versículo 13 diz que Ele, Jesus Cristo, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Agora eu sou filho, agora eu sou herdeiro de Deus,
agora eu sou justificado pela fé, agora eu sou eleito, agora eu sou abençoado, agora eu sou bem-aventurado, agora eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, agora eu sou embaixador de Cristo, agora eu sou o canal do céu aqui na terra, agora eu sou filho amado de Deus. Então o que é humildade no reino? É eu assumir a minha identidade real. Então muita gente acha que humildade é o que? Cristão, crente, falando agora. Humildade é dizer, não, eu não sou nada nem ninguém. Você pode falar isso diante do rei. Senhor, sem ti eu não sou nada. João 15, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Diante dele, sim, essa semana, oração, jejum, faça isso. Diante de Jesus, dobre o seu joelho, coloque a sua cara no pó, como diz meu irmão Gerald, e diga, Senhor, sem ti eu não sou nada. Se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Se o Senhor não mandar cliente, a minha empresa vai quebrar. Se o Senhor não me der sabedoria, o meu casamento vai terminar. Se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Diante dele é essa a sua posição, é ali. Mas depois que você orou, você levanta, bota a sua roupa de sair, aquele filme, né, o Todo-Poderoso, olha no espelho, dá aquela aqui, né? Você não vai dizer o que ele diz, né? Você vai dizer, eu sou filho amado, justificado, Deus me escolheu. E aí você vai trabalhar baseado nessa identidade real. O favor de Deus está sobre mim. Hoje Ele vai multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Hoje o reino vai manifestar sobre a minha vida. Hoje a graça dEle vai mover sobre mim. Porque se você, quando você sai de casa, você olhar para trás, você vai ver que tem duas coisas perseguindo você. Sabia? 2 seguidores. Você fica triste, né? Quando olha o seu Instagram, nossa, tem tão pouco seguidor. Mas os melhores seguidores está lá em Salmo 23. Lembra dos seguidores? Quem são os seguidores? Lembra? Quem? Quando você sai de casa, não é a Equatorial e a Corsã que está perseguindo você. A bondade e a graça, a misericórdia de Deus seguirão todos os dias da minha vida. Então quando eu vou trabalhar, o que vai acontecer? A bondade de Deus vem sobre mim, a graça de Deus vem sobre mim. Então o que é ser humilde no reino? É eu me identificar com aquilo que Cristo fez. Eu me identificar, Ele morreu para que agora eu tenha vida. Ele se fez pobre para que eu pudesse ser enriquecido nele. Ele se esvaziou para que eu pudesse ser cheio da vida de Deus. Só que ainda isso não é humildade. Ainda tem mais uma parte da humildade do reino. É você saber agora que Ele enviou você do céu para a terra para cumprir com o propósito. Você assume a sua identidade real, mas você também assume o propósito de Deus na sua vida. Deus me enviou para essa cidade, Deus me enviou para esse litoral, Deus colocou uma empresa na minha mão, Deus colocou um trabalho na minha mão, Deus colocou uma função, Deus colocou algo na minha mão, Ele me confiou algo, e isso está ligado com a minha identidade, está ligado com o meu propósito, e agora Ele me colocou algo, e Ele me colocou num lugar, logo então agora eu creio, eu exerço governo e domínio. Então o que é humildade? É eu me submeter àquilo que o rei fez, é eu me submeter ao reino, submeter ao rei e crer no propósito dele para a minha vida, a ponto de me submeter a ele. Isso é humildade. Humildade não é você olhar para você e ficar se menosprezando, irmãos. Preste atenção, existe uma maneira de permanecer nessa humildade sem ficar olhando para si. Existe uma maneira de permanecer humilde de espírito, preste atenção em mim, sem você precisar ficar condenado por causa da enfermidade. Existe uma maneira de permanecer. Jesus Cristo ensina isso em João capítulo 13. Jesus vai lá, ele faz o que? Ele serve. E ele diz para os discípulos: eu fiz para
para que vocês aprendam. Eu fiz para que vocês aprendam. Porque se eu fiz, vocês devem fazer. Vocês devem fazer uns com os outros. Então a maneira de você permanecer humilde de espírito é como? É servindo naquilo que Deus chamou você para fazer. Quando você vai fazer outra coisa que Deus não mandou você fazer, não tem como permanecer humilde. Mas quando você permanece fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, você permanece humilde de espírito, e o reino manifesta através da sua vida. Jesus diz em Mateus 18:1, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornaram como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Só que Jesus não está falando sobre criança. Jesus usa criança, olha o que ele diz no 4: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Os humildes vão entrar no reino. O reino é dos humildes. E aí Jesus fala em Lucas 18:15 também: traziam também as crianças a Jesus para que eles abençoassem, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus não está falando de criança. Jesus está dizendo: quem não receber o reino de maneira humilde, não entra nele. Quem não permanecer humilde, não manifesta o reino. Quem não permanecer nessa humildade de espírito, não consegue reinar em vida, porque é somente humilde de espírito que vai reinar em vida. Porque a humildade de espírito é esse lugar de constante dependência, é esse lugar de fraqueza diante de Deus, é esse lugar de carência, não é emocional, mas é espiritual diante de Deus. Porque quando o homem se torna orgulhoso, quando o homem se torna arrogante, forte diante de Deus, é a queda. E aí tem um exemplo, a Bíblia fala de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul está no trono, e Samuel era o sacerdote. Samuel disse para Saul: ó, tu me espera, acho que era Ramá, não lembro a cidade que ele estava, tu me espera lá, que eu vou ir lá, e antes de nós ir para a guerra, eu vou fazer o sacrifício para Deus. Só que aí Saul espera, e Samuel não chega. Ele não chega. E aí Saul começa a ficar nervoso: meu Deus, os inimigos estão aí, e nós temos que ir para a guerra. O que Saul faz? Ele vai lá e sacrifica. Ele faz o sacrifício, Samuel está chegando. Ah, já vem o sacerdote e diz: o que tu fez, Saul? Não, porque nós temos que ir para a guerra e não tinha chego ainda, então eu tinha que fazer alguma coisa. Na hora, Samuel diz: Deus está te rejeitando. E por que Deus rejeita Saul? Porque Saul não depende de Deus. Saul era rei, ele não era sacerdote. E aí Saul perde o trono. Depois acontece outro teste. Samuel diz: ó, vai lá, você vai entrar no arraial dos amalequitas e vai matar todos. Os amalequitas, eles apontam para a carne, para a questão natural. Tu vai matar todos, não vai poupar ninguém, nem os animais, nem o rei, vai matar todo mundo. Aponta para os demônios amalequitas. O que acontece? Saul foi lá, matou todos, preservou o rei e os melhores animais. Quando Samuel está voltando, Samuel chega e diz: o que eu estou ouvindo esse barulho aí, esse balido de ovelha, o que está acontecendo? Não, é que eu guardei os melhores animais para nós sacrificar para Deus, e o rei também eu preservei, para nós mostrar para a nossa nação, nós cortar a cabeça dele na frente de todo mundo e fazer um showzinho. Ah, Samuel na hora diz: Deus está te rejeitando, porque você não obedeceu o que Deus falou, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então talvez você esteja sacrificando, mas Deus está dizendo para você hoje: é melhor obedecer. A obediência, ela é um princípio do reino.
Se eu e você queremos reinar em vida, é necessário nós obedecermos ao nosso rei, irmãos. Eu sei que é muito básico isso, mas é um princípio. Só que obedecer, você não obedece para crer, você obedece porque você crê, é assim. Deus revela a graça para você, a graça gera fé, e pela fé você obedece. E fé não é um sentimento, fé não é uma concordância mental, fé ela conduz você a uma atitude. Então, se eu e você queremos entrar no reino, reinar em vida, é necessário ter essa vida de obediência. Você pode ser filho, sim, amado, mas Deus está dizendo para você que Ele enviou-nos para reinar em vida, e é necessário então obedecer a Deus. Você não obedece para ser aceito por Deus, amém? Você obedece porque você sabe que é aceito, mas você obedece porque tem um propósito de Deus na sua vida. E Deus quer nos levar e conduzir a reinar em vida, irmãos. Tiago 4, versículo 6 diz: mas Ele nos concede, nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui está uma chave do reino. Tiago diz que eu e você devemos nos sujeitar, o quê? Nos humilhar, nos submeter a Deus, mas devemos resistir ao diabo. Você sabia que a maior arma que nós temos contra Satanás não é fazer coisas? É submeter a Deus. Então tem coisas que você está orando, repreendendo os demônios. Eu repreendo, eu amarro, eu expulso. Você expulsa pela porta, ele entra pela janela. Você expulsa aqui na porta, vai lá atrás, fechar a porta de trás, ele já entrou. Você expulsa na sua loja, ele entra, né, ele se esconde nos cantos. Mas sabe como é que você expulsa ele? Sujeitando-se a Deus. Quando você obedece, quando você submete a Deus, ele vai fugir de você. Porque uma coisa que Satanás não resiste, irmão, se tem algo que ele não gosta, e nada, é algo chamado submissão ao rei, porque foi por isso que ele caiu. Essa foi a queda, ele não submeteu. Então a submissão a Deus, ao propósito e ao reino, ela é uma arma de ataque que nós temos. E é assim que você reina em vida, quando você submete a Deus, quando você crê naquilo que Deus falou para você, é quando você crê naquilo que o rei diz para você, é quando você crê na palavra que foi liberada sobre a sua vida, é quando as circunstâncias falam algo, mas o rei falou algo para você, e você submete ao que o rei falou, não ao que está acontecendo ao redor. É quando você segue a voz de Jesus, você não segue as vozes de outros lugares, não, você segue a voz dele. Você está submetendo a ele, e não está submetendo aos outros. O que vai acontecer? Satanás vai fugir de você. Diga amém. Vamos finalizar então. Esse é o valente. Tem alguém disposto a ser valente do rei ainda aí? Josebe e Batsebete. Esse era o Jabezão. Para os íntimos, né? Josebe e Batsebete. Só que é interessante, irmãos, tem uns mistérios no Antigo Testamento que é fantástico. E eu gosto muito disso. O nome Josebe e Batsebete, em hebraico, quer dizer habitando em repouso. A palavra diz que ele é filho de Taquemone. Taquemone quer dizer, tu me farás sábio. Então o que Josebe e Batsebete representa o valente do rei, aquele que está confiado em Cristo, porque habitando no repouso, você sabe que o repouso é Cristo, amém? Então o valente do reino é o humilde de espírito, amém?
O humilde de espírito é aquele que habita, Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. É aquele que está em Cristo, é aquele que está confiado em Cristo. E aí diz que ele é filho de Taquemônio, tu me farás sábio, ou seja, é aquele que depende do Senhor para atuar. Esse é o humilde de espírito, esse é o valente do reino, esse é o valente do rei. O texto diz, irmãos, que esse irmão então, com a sua lança, ele matou 800 em uma batalha só, os filisteus, e os filisteus aqui apontam para os demônios. Então isso aqui aponta para quê? Aponta para uma posição de ousadia, aponta para uma posição de ataque. Quando você é fraco diante de Deus, quando você depende de Cristo, você depende dele para atuar, o que acontece com você? Fé e ousadia para enfrentar os desafios. Então agora nessa posição, eu não tenho mais medo de enfrentar os gigantes, eu não tenho mais medo de enfrentar os demônios, porque eu vou na força do Senhor. Não importa o tamanho do desafio, não importa o que Satanás está falando, não importa o que a circunstância está apresentando, eu sei que eu fui enviado do reino, eu sou um valente do rei, ele me colocou nesse lugar, ele me colocou nessa cidade, ele me deu um propósito, a vida dele está em mim, o espírito dele está sobre mim, e eu vou guerrear no nome do rei, e 800 demônios vão cair de uma vez só. Oh irmãos, é sobre a identidade do reino. Está entendendo que nós nos agigantamos diante das circunstâncias? Satanás quer oprimir você, intimidar você, gerar medo em você. O medo, não medo de atravessar a BR de olho fechado, não é isso, nem medo de escuro. Não, medo de escuro também entra aqui. Mas medo de covardia. Medo de covardia. Medo de não dar certo. Medo de fracassar. Medo de falhar. Medo de batizar. Agora tem uns que tem medo, vão ter medo de batizar. Os irmãos já sabem, a gente já sabe, né? Chega a batismo e tem medo de batizar. Por exemplo, medo de no encontro com Deus. Já tem uns irmãos assim, né? Não, acho que eu não estou preparado. O que ele está dizendo? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não vou batizar, não, mas tu crê. Não, mas eu acho que eu não estou pronto. O que ele está dizendo? Eu tenho medo. Ele tem medo de ser salvo. Deus coloca uma semente, um sonho no coração dele. Deus abre uma porta e ele vai dizer: não, mas eu acho que não, acho que eu não vou. Por quê? Ele está com medo de prosperar. Ele está com medo de dar certo. Deus abre uma oportunidade para ele, ele diz: não, mas eu acho que não é Deus. E ele tem medo, por quê? Porque ele tem medo de dar certo. Olha o que Satanás faz com você quando você não tem a revelação de que você é em Cristo Jesus e que você é do reino, você fica com medo. Mas quando você é fraco diante de Deus, você depende de Deus, Ele vai dizer: eu te enviei, eu te escolhi, eu te chamei. É você que vai, é o seu envio, é o seu momento, é a sua hora. Vai na força do Senhor, vai crendo que Ele vai fazer, é Ele quem vai à frente. Eleazar significa Deus ajudou, ou seja, o poder de Deus é a sua força, é o poder de Deus que é a sua ajuda. Diz que ele é filho de Dodô não é o da pastelaria, significa amado. E diz que ele é neto de Aoi, que significa irmão da paz, ou seja, Eleazar é um valente do rei, que aponta para aquele que guerreia com base no poder de Deus, por saber que é amado e está em paz com Deus por conta de Jesus Cristo. Ele sabe que é ele que vai para a guerra, mas é na força do Senhor. E o que acontece com Eleazar, irmãos? É fantástico, Eleazar. O texto diz que os filisteus, o texto diz que os israelitas desafiam os filisteus, como foi lá com Golias. Lembra? Os filisteus desafiavam os israelitas dizendo: ó, se tem alguém que é macho em Israel, vem lutar com Golias. É Golias, 40 dias Golias ficou desafiando alguém de Israel. Se fosse em Uruguaiana, ele dizia: não tem macho aí nesse lugar? Tem alguém homem aí? 40 dias até que um homem segundo o coração de Deus, Davi, o amado, ele foi lá e arrancou a cabeça daquele demônio, aquele que era fraco diante de Deus. Só que aqui inverte a situação, porque agora é Davi que é o rei, e essa mentalidade de reino, ela é transferida para os valentes.
Então aos valentes que estão desafiando os filisteus: e aí, vão lutar? Vem agora. Aquele versículo: vem de quente que eu estou fervendo. E aí ninguém vai. Aí os israelitas disseram: não, eu vou embora, já que ninguém quer lutar, eu vou embora. Quem é que ficou ali? Eleazar. Irmãos, eu imagino que Eleazar tinha um parafuso a menos. Não, sabe aquele... Ele esperou todo mundo embora. A hora que foi todo mundo embora, disse: eu vou para a guerra agora sozinho. E o texto diz: ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Ele esperou todo mundo embora, for todo mundo dormir. Ele disse: agora que o show vai começar, agora a festinha vai começar, vamos arrancar a cabeça de demônio. Os filisteus eram os demônios. Ele disse: agora é a hora. Só que ele é o que? É aquele que luta pelo poder de Deus, amém? Na força de Deus, aquele que tem convicção no amor de Deus, na justificação pela fé. Ele vai, e a palavra diz que ele até cansa. Ele cansa, o braço dele cansa. Só que ele vence, por quê? Porque ele tinha uma espada que se tornou um com a mão dele. E você sabe que a espada, lá em Efésios capítulo 6, diz que a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. Então ele lutava baseado no quê? Em uma palavra. Ele cansou, mas ele venceu por quê? Por causa da palavra do Senhor. E a minha pergunta é: qual que é a palavra que Deus deu para você? Qual que é a espada que você está nas suas mãos? Com qual palavra que você vai para a guerra? Com qual palavra você luta com os demônios? Com qual palavra você vai sobre os desafios? Essa palavra tem que se tornar um com você. Essa palavra tem que se tornar um com você. Você se torna um com essa palavra. Aí demonstra que as suas obras, elas são baseadas no quê? Na palavra que Deus deu para você. Deus tem uma palavra que é o propósito que Ele tem na sua vida. É essa palavra que move você. Não é nada de fora, é algo de dentro, do Espírito. É isso que move você, é isso que inspira você todos os dias. E aí o texto diz o quê? O texto diz que depois que ele venceu, o que aconteceu? O povo de Israel voltou, para quê? Para pegar os despojos, ou seja, para pegar o lucro da guerra. Quero profetizar sobre a sua vida: as guerras que você vai vencer, outras pessoas serão abençoadas. Você que vai lutar, mas outras pessoas são abençoadas. Talvez você como pai que vai lutar, você como mãe que vai lutar, mas os seus filhos vão receber essa bênção. Talvez você que vai estar na linha de frente, é você que vai estar com a espada na mão, é você que pode estar nessa fadiga, é você que pode estar na linha de frente. Mas eu quero dizer que é essa cidade e é esse litoral que vai ser abençoado. Eles vão receber os despojos da guerra, porque Deus tem nos dado uma palavra: reinar em vida. Você é o valente do rei. Deus chamou e escolheu você para este tempo. Oh, irmãos, chega de se esconder, chega de se acovardar, chega de achar que você é autossuficiente também, querer andar sozinho, cavaleiro solitário. Achar que você é forte, não, é fraco. Diga, você tem que dizer diante do Senhor: Senhor, eu sou fraco, sem ti nada eu posso fazer, eu dependo do Senhor. Oh, irmãos, quando você depende do Senhor, você se torna ousado. Oh, Jesus, nos revela isso, Pai. Samar, para nós fechar a conta. Samar, esse, irmãos, é o mais louco de todos. Samar ia ser o nome do Judá, né? Mas acho que Judá recebeu um pouquinho do espírito de Samar também. Porque Samar significa espanto. Samar significa assombro. Samar é tipo o Ciclope, aquele do X-Men, eu acho. O Ciclope com a tempestade misturado assim, entendeu? Os irmãos não olham o X-Men, né? Tem que ser muito espiritual para olhar o X-Men. Chapolin Colorado, lembra?
Não, eu sou pastor, não posso falar as coisas. Ele é filho de Agé. Agé significa eu aumentarei, ou seja, é algo crescente, algo que avança. Ele é ararita, habitante, que significa habitante das alturas. Ele é do reino do céu. Só que Samá é um assombro. Só que para quem? Para os inimigos. Samá é o clássico destruidor de demônios. Samá, o valente do rei. 2 Samuel 23:11 diz que quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, olha só isso aqui, irmãos, o povo fugia dos filisteus, mas Samá ficou. Os demônios vieram, os filisteus, e Samá ficou. E o que ele fez? Ele se pôs no meio do terreno e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Samá defendeu o campo de lentilhas. Isso aqui representa duas coisas. Samá é valente do rei, amém? É um assombro dos demônios, ele é do reino. O campo representa o lugar geográfico que Deus colocou você, a cidade que Deus colocou você, a casa que Deus colocou para você, a empresa que Deus colocou você, o trabalho que Deus colocou você, a escola que Deus colocou você, a posição que Deus colocou você. Isso representa o campo. Quando veio os demônios, o que acontece? As pessoas foram embora. Quem é que ficou? Samá ficou. Ele disse: eu não vou sair daqui, eu vou defender o lugar que ele me colocou. O rei me colocou nesse lugar, e eu não vou arredar o pé desse lugar. Ele me colocou aqui, eu vou defender esse lugar. E ele não ficou na defensiva, ele atacou. Só que o campo era de lentilhas. As lentilhas apontam o quê? E esse talvez é um ataque que você tem recebido e recebe, e não é de hoje. As lentilhas representam a provisão. Talvez os demônios tenham atacado as suas finanças, e você tem fugido deles. Chegou o dia de você se tornar Samá, se posicionar diante do campo de lentilhas, não deixar mais o demônio roubar aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus colocou na sua mão. Os demônios tentam oprimir você, intimidar você, eles tentam roubar aquilo que Deus deu para você, mas Samá permaneceu, defendeu e mandou esses demônios embora. Preste atenção em mim, aqui eu vou finalizar. Deus é mais interessado que você prospere financeiramente. Diz amém para você receber isso. Você não crê ainda, né? Deus é mais interessado do que você imagina para você prosperar financeiramente. Por isso que Ele deu um campo de lentilha para você. Ele deu uma empresa para você. Ele deu uma profissão para você. E talvez você tenha pensado em desistir dela. Talvez você tenha pensado em abrir a sua empresa em outro lugar, em outro estado. Santa Catarina. Se o seu campo de lentilha for lá, você precisa defender. Mas se o seu campo de lentilha é aqui, é lá naquela empresa: pastor, mas minha empresa está quebrando. É os filisteus, você está dando lugar para os filisteus. Se levante como Samá naquele lugar. Só que existe uma base. Eu vou falar um dia, eu vou fazer uma pregação só sobre isso. Não vou avisar o dia, porque senão você não vai vir. Só pela questão financeira. Existe uma base na vida financeira do reino dos céus. Uma base que está na constituição do reino, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: trazei os dízimos e as ofertas à casa do rei. Essa é a base. E aqui os demônios roubam de você. Por quê?
Porque quando nós não obedecemos o rei, o que acontece? Nós abrimos uma legalidade para os demônios. Quando você faz o que o rei está dizendo, você dá legalidade para o rei fazer na sua vida, amém? Amém? Quando você não faz o que o rei está dizendo, você abre legalidade para Satanás na sua vida. Então você pode orar, jejuar a semana inteira, na água, sem água até, pedir para Deus levar você a prosperar, se você não for fiel com Ele. É uma oração inválida. Ah, está lá o pastor pedindo dinheiro, estava boa a pregação até agora. Não, eu não quero dinheiro. Dizime na igreja que você vai, dizima onde você congrega, lá naquele lugar lá, vai lá e dizima. Seja dizimista fiel lá, porque está ligado com o reino. Não é a igreja, não é o pastor, é o reino de Deus. E nós estamos falando sobre valente do reino, ser um valente do reino. Nós não estamos falando sobre ser participante do parque de diversões do reino. Não, é guerra espiritual, é trazer o céu para a terra, é salvar a pessoa, é arrancar a cabeça de demônio, é orar e o enfermo ser curado. Nós estamos falando de cidade, de região ser transformada, irmãos. Então para isso nós temos que ser totalmente do reino, totalmente do rei, e aí Ele vai manifestar através da sua vida. Então feche essa porta, seja samar, seja um dizimista e trabalhe e creia que Ele vai multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Coloque-se de pé onde você está. Os irmãos já podem preparar a ceia para trazer. Nós vamos finalizar a pregação com a ceia. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos valentes. Oh Deus, nessa noite levanta os teus valentes, ativa-os em fé, Senhor. Traz revelação, traz clareza. Aleluia. Aleluia, aleluia. Levanta, Senhor, os teus valentes. Levanta-nos como Josebete e Macebe. Levanta-nos como Eleazar. Levanta-nos como Samar nessa noite. Aleluia, aleluia. A morte venceste. Diga isso. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Aleluia. Poderoso esse nome é. É o teu nome, Senhor. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Os irmãos vão distribuir a ceia. Se você é batizado nas águas, você participa. Se você ainda não é batizado nas águas, você sinaliza para os irmãos. Dia 15 você tem a oportunidade de descer as águas, participar conosco. Pegue o pão e pegue o cálice. Enquanto nós cantamos aqui,
nós vamos participar junto. Aleluia. Você é um valente do Rei. Você foi enviado por Ele para um propósito. Ele escolheu você. Aleluia. Amamos a Ti, Jesus. Amamos o Senhor. Aleluia. Aleluia. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso és Tu. Poderoso esse nome é. O nome. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o que eu quero que você entenda hoje é que Deus chamou você para ser um valente do Rei. Não importa o que você pense de você, o que importa é que Ele pensa de você. Esse é o nosso chamado. Você precisa entender que existe um propósito na sua vida. É por isso que você enfrenta tantas guerras, por isso que existem tantas resistências, entende? É por isso que você tem tantos sonhos, desejos no seu coração, porque Ele escolheu você. Você não está aqui nesse lugar, nesse tempo, simplesmente por estar. É por isso que você precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Eu não estou falando sobre religião, eu não estou falando de você vir aqui uma vez por semana, ir lá no GC, ir em outra reunião. Não, eu estou falando sobre um propósito de vida. Eu estou falando do propósito, do sonho de Deus para você, do propósito dele na sua vida. E o Rei nos confronta para que nós venhamos a ser alinhados com aquilo que Ele tem para nós. E essa é a nossa oportunidade nessa noite. Não importa a sua limitação, não importa a sua condição, não importa. O que importa é o que Ele falou para você. Pode querer viver da sua maneira. Ele está chamando você, você sabe disso. O Senhor tem sinalizado para você, talvez há muito tempo. Não fuja disso. Aqui está, esse é o chamado para mim e para você. Valentes do Rei. Exercer domínio e governo, autoridade na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares. Não sobre as pessoas, mas sobre as circunstâncias. Não viver mais, entende? Conforme a sua vida financeira. Não viver mais baseado na sua vontade. Não, mas você é um representante do céu aqui na terra. O texto diz, 2 Samuel 23:13, diz: no tempo da colheita, 3 dos 30 chefes, que eram esses, desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale de Refaíns.
Nessa época Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Preste atenção, existem níveis. É por isso que esses 3, eles estão acima dos outros. É por conta do coração deles. Existe um nível de submissão, que é quando você faz aquilo que o rei manda. Se o rei mandar você, você vai lá fazer. É aquela coisa de criança, né? Lembra da criança em pé no carro? O pai dizendo para ela sentar, disse: eu não vou sentar. Ele vai dizer: senta. Ela: não vou sentar. Senta. Ela: não vou sentar. Aí no fim ela senta, mas ela diz: eu até estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É aquela criança que diz: eu vou lavar louça, mas porque a mãe está com o chinelo do lado. Vou comer salada porque o meu pai está com a cinta ali, senão não vou. Esse é o nível de submissão. Só que eu quero dizer que ele é muito raso ainda. Podemos dizer que ele é bom, mas ele não pode ser permanente, porque se ele for permanente, a pessoa vai desviar do propósito de Deus. Tem um momento que não é só sobre o que o rei pede para fazer. Chega um momento que você se torna tão intenso no reino, você se torna tão entregue ao rei, que você está disposto a cumprir com o desejo dele. Uma coisa é a ordem, uma coisa é a lei, outra coisa é o desejo, ok? Davi não coloca uma lei: como eu queria beber uma água. Davi tem um desejo: como eu queria beber uma água lá de Belém. E os 3 disseram: nós vamos cumprir com o desejo do coração do rei. O rei nem sabia. Eu quero dizer que Deus tem um desejo. Ele tem o desejo de salvar esse litoral. Deus tem o desejo que você prospere. Deus tem o desejo que a sua família seja uma expressão do céu na terra. Você pode fazer aquilo que o rei manda, mas quando você se torna um valente do rei, você faz aquilo que ele deseja, mesmo que isso coloque você em risco. Esses valentes passaram no meio do arraial do inimigo. Eles acamparam aqui, eles estavam de um lado, eles acamparam aqui e Belém era do outro lado. Eles atravessaram o acampamento inimigo. Ou seja, para mim e para você, nós vamos entrar onde as trevas imperam. Nós vamos para o mundo, nós vamos para a terra, nós vamos para as cidades, nós vamos para lá para quê? Para cumprir com o desejo do rei. E hoje você pode definir isso no seu coração. Você pode viver para você ou viver para o rei. É a sua decisão. Só que antes de nós cearmos, o rei queria beber uma água. Essa água era da onde? Lembra? Eu li agora. Água da onde? Belém, te lembra alguma coisa? Quem é que nasceu em Belém? Davi queria beber algo que eu e você temos acesso hoje. Davi queria Jesus, e nós já recebemos a Ele. Aquilo que Davi desejou, nós já recebemos, para que nós venhamos agora a nos tornar valente do Rei. Você recebeu Cristo, a vida abundante de Deus está em você. Todas as coisas, você está aí, com o pão e o cálice na sua mão. E isso aqui é a representação máxima. Isso aqui é a representação máxima daquilo que Ele fez por nós. O pão representa o corpo de Cristo. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Jesus Cristo foi transpassado, Ele foi ferido,
para que eu e você recebêssemos vida. O nosso rei, ele foi para a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. Ele entrou na morte para que nós recebêssemos vida. E o cálice representa o sangue, o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. O cálice aponta para o sangue que nos comprou por um alto preço, o sangue que declara que nós somos perdoados, justificados. E agora Jesus diz que quando nós nos reunimos, e isso é o que nós estamos fazendo hoje, nós fazer isso em memória dele, memória daquilo que ele fez, memória da obra consumada, memória de que você agora é perdoado, que você é amado. Isso que você está segurando na sua mão aí é um símbolo que representa o rei que entregou a vida por você, o rei que se fez pobre para que você pudesse ser enriquecido, o rei que sofreu pisaduras para que nele nós pudéssemos ser sarados, o rei que entrou na morte para nós recebermos a vida. Você não está com elementos religiosos aí na sua mão, não, você está com algo que expressa, representa aquilo que ele fez por você. É como se ele estivesse dizendo para você: lembra que eu escolhi você, lembra que eu, como ele diz para Davi, eu tirei você de trás das malhadas, eu te tirei da morte e te coloquei num trono. Eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Você não está mais na morte, você está na vida. Você não é mais escravo, você é rei, e Jesus Cristo é o rei dos reis. E agora ele diz para você: por conta disso, do que eu fiz, por conta disso, do que eu fiz, reine em vida, reine em vida, reine em vida por meio de Jesus Cristo. Reine em vida, ide, fazei discípulos de todas as nações, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Coloque a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Pregue o evangelho, as pessoas serão salvas. Seja minhas testemunhas em Cidreira, Pinhal, Magistério, Quitão, Capivari do Sul, Tramandaí, por todo o estado, por todas as nações. Você foi chamado, escolhido e enviado por ele. Você olha para isso aqui e está dizendo: maior é o que está em você do que o que está no mundo, maior sou eu do que a morte, maior é o que o Senhor fez do que aquilo que Satanás pode tentar fazer sobre a sua vida. Pai, nessa noite, nós como igreja lembramos da obra consumada e redentora do nosso Rei Jesus. Ele venceu a morte, Ele está vivo e nos deu a vida de Deus. Ele nos enviou o Espírito e nos enviou com um propósito, para um lugar, com um chamado. Senhor, nesta noite, quando nós comermos do pão e bebemos do cálice, revela a nós o chamado de sermos valentes do Rei. Fomos enviados para cumprir, realizar o desejo do teu coração, e o teu reino seja estabelecido nessa terra. O Senhor nos deu um nome que está sobre todo nome. Não é sobre as nossas forças, nem tampouco fraquezas, mas é sobre aquilo que o Senhor fez. Em memória de ti, Jesus, nós comemos do pão e bebemos do cálice nessa hora. Coma do pão e beba do cálice, lembrando daquilo que Ele fez por você, lembrando da obra consumada do Calvário. Aleluia, aleluia.